Olá pessoal, novamente estamos aqui para colocarmos mais um tópico. E esse tópico que nós vamos expor agora é referente à mentalidade contemporânea, ou seja, estamos nesse momento da história e ele foi moldado por alguns movimentos históricos que a seguir vamos comentar, contribuíram para a construção social que gerou a nossa sociedade atual. Dentre eles se pode destacar o humanismo renascentista, a reforma protestante, a filosofia e ciências modernas e o iluminismo. E eles deixaram legados para a nossa sociedade. Quais são esses legados? Vamos enumerar eles agora, ok? Vem comigo. O primeiro deles seria a secularização. A secularização, pessoal, é a tendência de se deslocar o sagrado, ou seja, Deus, do centro da existência humana. O existencialismo é a corrente filosófica que pode ser considerada a mãe da secularização. Ao contrário do que muitos pensam, secularização não é um pensamento que se preocupa ou luta para provar a não existência de Deus. Essa tendência apenas não leva Deus em consideração, ou seja, deixa-o de lado no que se refere à vivência diária. Assim sendo, é comum encontrarmos a maioria das pessoas hoje em dia envolvidas com alguma forma de experiência religiosa que não influencia sua conduta moral, familiar, ética, etc. Porque essas áreas são áreas da vida privada, nada tendo a ver com Deus. A tarefa da religião, ou seja, do sagrado, é cuidar do espírito e nada mais. Isso seria secularização. E você já pode notar isso muito forte hoje nos dias atuais. O segundo item que eu queria explanar para vocês seria o pragmatismo. Ou seja, nós estamos numa sociedade pragmática. O que é pragmatismo? O que importa é funcionalidade. O correto é aquilo que funciona ou satisfaz, substituindo-se assim o valor intrínseco pela eficácia. Ou seja, se funciona, tem valor. O pragmatismo gera em nossa sociedade o ativismo. O homem moderno é orientado para a ação. Ele não tem mais tempo para pensar, meditar, contemplar. Ele precisa fazer. Não é isso que vemos hoje em dia? Logo, não há motivação para desenvolver relacionamentos profundos e duradouros. Ou seja, tudo é descartável hoje. Uma vez que a maioria das nossas relações estão firmadas em função do que vamos ou podemos realizar juntos, se porventura alguém com quem nos relacionamos se tornar uma ameaça ou empecilho de nossas realizações, o mais lógico a fazer, segundo a filosofia pragmatista, é descartá-lo. Ou seja, os relacionamentos estão como os copos descartáveis. Usou, jogou fora. Terceiro item, meus amigos, é o hedonismo. Você já deve ter ouvido falar sobre esse nome. Apresenta uma mentalidade da nossa geração. O hedonismo é uma corrente filosófica que advoga que a vida deve ser regida pelo princípio do prazer. Essa tendência tem gerado duas posturas em nossa sociedade. A primeira é a do utilitarismo, que, a grosso modo, ensina que uma ação é certa quando promove, ou pelo menos pretende promover, a maior felicidade do maior número possível de pessoas. E a segunda, que é problemática também, é a erotização. O sexo, como forma de mercado e utopia, tem sido altamente explorado no nosso meio.
Vamos para mais um tópico, que seria o consumismo. Meus amigos, nós vivemos numa sociedade consumista. A sociedade moderna reflete os seus valores através da ênfase no ter, ao invés do ser. As pessoas valem pelo que possuem, não pelo que são. Ou melhor, elas passam a ser justamente pelo que têm. Uma versão religiosa para essa mentalidade é a teologia da prosperidade, que eu abomino. Uma tendência presente em vários segmentos da igreja evangélica e também no chamado movimento carismático da Igreja Católica Romana. Nós temos uma definição sobre essa nova mentalidade. A diferença entre ter e ser é uma diferença entre uma sociedade centrada em torno de pessoas e uma outra centrada em torno de coisas. A orientação no sentido de ter é característica da sociedade industrial ocidental, na qual a avidez por dinheiro, fama e poder tornou-se o tema dominante da vida. Consumir é a forma de ter e talvez a mais importante da atual sociedade abastada industrial. Consumir apresenta qualidades ambíguas. Alivia a ansiedade porque o que se tem não pode ser retirado, mas exige que se consuma cada vez mais, porque o consumo anterior logo perde a característica de satisfazer. Os consumidores modernos podem identificar-se pela fórmula: eu sou o que tenho e o que consumo. Essa é uma definição do Dr. Erich Fromm e ela veio de 1900, onde ele viveu, 1900 até 1980 foi o período desse teólogo. O último item que eu queria colocar com vocês é o pluralismo. É a corrente de pensamento que preponderantemente defende a tese de não existir a verdade, mas muitas verdades capazes de viver juntas. No pluralismo, a verdade é relativa, sendo a experiência pessoal o critério usado para se avaliar a validez dos valores ensinados e transmitidos. Devido à mentalidade pluralista, é que os evangélicos têm sido bem aceitos por nossa sociedade, pois os absolutos apregoados pelos mesmos são considerados simplesmente mais uma verdade entre tantas outras e deve ser respeitado. Mas a tentativa de firmar a verdade cristã como verdade absoluta é imediatamente rechaçada, e tal atitude considerada uma arrogância abusiva. Os cristãos precisam conhecer esses termos que moldam o pensamento contemporâneo da sociedade, discernindo-os pela palavra de Deus, pois temos a mente de Cristo, renovando nossa mente e não nos conformando com o presente século. E deixo para a meditação 1 Coríntios 2,16 e Romanos 12:2. Meus amigos, um grande abraço e nos veremos na próxima postagem. Acompanhe nossos tópicos, divulgue o nosso canal, assista os vídeos e comece a identificar o mundo que gira em torno de você, os fatores que envolvem a sua vida interiormente e exteriormente. Se situe nessa sociedade. Um grande abraço. Até logo, se Deus quiser.